Temos usado esse espaço aqui para conversar com a torcida Coxa Branca sobre momentos importantes da história do Curitiba. Títulos grandiosos como do Torneio do Povo, excursões e partidas inesquecíveis por gramados europeus. Grandes temporadas do Curitiba já foram objeto da nossa análise aqui no canal. Mas hoje nós vamos falar da glória maior da nossa história até os dias de hoje. O papo hoje é Campeonato Brasileiro de 1985. Fica aqui! Salve, salve, torcida Coxa Branca! E também todos os inscritos do canal do Grupo Helênicos. Vocês viram que no programa anterior nós analisamos as 4 temporadas que antecederam o ano de 1985 do Curitiba. Nós vimos que o Curitiba, em certos momentos, passou grandes dificuldades. E vocês devem ter reparado que nesses anos pré-1985, o Curitiba começou a moldar o seu vitorioso elenco. Primeiro dando oportunidade para os jovens da categoria de base e depois buscando reforços pontuais. Então vamos logo, sem demora, tratar do ano de 1985, o ano da nossa maior conquista. Bom, no último programa eu disse também que no final de 1984 a CBF resolveu com antecedência o modelo de disputa, o regulamento e os critérios para preenchimento de vaga para o Campeonato Brasileiro de 1985. Ficou decidido que participariam do Brasileiro daquele ano os 20 melhores colocados no ranking da CBF. E dentre esses 20 melhores estava o nosso Curitiba, na 16ª colocação do ranking. Além dos ranqueados, garantiram vaga também para o Brasileirão os 24 campeões estaduais de cada federação do Brasil. Campeão ou melhor colocado, desde que já não estivesse no ranking. Totalizando dessa forma 44 clubes no total. Os 20 do ranking formaram os grupos A e B. Vocês observam, o Coxa fica no grupo A e os campeões estaduais de cada federação formam os grupos C e D. Vocês notaram que no grupo C ficou o Sport Clube Pinheiros, campeão paranaense do ano anterior, e um certo Bangu, que lá na frente nós vamos falar dele. E cada uma dessas chaves passam os 4 melhores para a fase seguinte. Olhando os grupos, alguns podem pensar assim, não seria melhor ficar no grupo C ou D? O nível técnico dos adversários poderia ser mais baixo e o número de vagas para a próxima fase era o mesmo. Só que aí, na primeira fase, você não teria um enfrentamento contra os chamados grandes do futebol brasileiro, o que prejudicaria no quesito renda dos jogos, principal fonte de arrecadação dos clubes naquela época. Além disso, a nossa história não teria graça. Bom, e o Coxa vai atrás de grandes contratações para reforçar o seu elenco. Primeiro chega o supervisor Hélio Alves, o feiticeiro do futebol. A revista Placar de janeiro daquele ano destacava que na sua apresentação, Hélio disse aos jogadores: quero que vocês me deem o título de campeão brasileiro. Em seguida é contratado o técnico Dino Sani, que já havia trabalhado no Coxa, no Brasileiro de 1976. Logo depois, os dirigentes alviverdes adquirem o passe de Dida e Marildo, que estavam no Colorado. Marildo já se apresenta de imediato. O lateral esquerdo Dida estava na seleção sub-20, disputando o Sul-Americano no Paraguai daquele ano. E só vai se apresentar o Coxa depois desse torneio. E do time da Baixada, o presidente Evangelino Neves contrata o goleiro Rafael Camarota, que chega ao alto da glória despertando um pouco de desconfiança de alguns torcedores. Vide as confusões que ele participou em Atletibas. Porém, bastou o primeiro jogo para Rafael já ganhar a admiração e o carinho dos torcedores do Curitiba. E logo ele se transforma em um dos maiores ídolos da história do Curitiba. E o zagueiro Heraldo, conhecido de Hélio Alves dos tempos do time do Atlético, estava no Santa Cruz, havia acertado a sua transferência para o Guarani de Campinas. Chegando em Campinas, parece que o Heraldo não se acertou lá com a diretoria do Bugre. Hélio Alves ficou sabendo e trouxe o zagueirão para o alto da glória também. O zagueiro Caxias, ex-colorado, é outro que também troca de clube e vem reforçar o Curitiba no início de 1985. Antes do início do Brasileirão, como preparação, o Curitiba faz um amistoso em Ponta Grossa contra a equipe do Operário. Vence o jogo por 2-0, gols de Edson e Índio. Agora sim vamos falar da trajetória do Curitiba no Brasileirão de 85. 27 de janeiro, dia do Curitiba iniciar a sua vitoriosa caminhada. O Coxa estreia contra o São Paulo no Couto Pereira, bate o tricolor paulista por 3-1.
Rafael e Heraldo fazem a sua estreia com a camisa alviverde. Marildo já havia jogado um amistoso contra o Operário em Ponta Grossa, mas faz a sua estreia considerando partidas oficiais. Sem poder contar com Dida ainda, Elcio assume a lateral esquerda. Na estreia, destaque para o artilheiro Índio, que balança as redes do São Paulo 2 vezes. E Tobi, com Dino Sani, ele joga mais à frente. Os pontas Lela e Edson são os responsáveis pelas assistências dos gols na estreia. Vamos ao Paraná. Tobi recebeu sozinho e na saída de Abelha apenas colocou. Curitiba 1-0. Tá aí o lance, tá aí o gol. Agora sim, vem o cruzamento, repare. Chegou o Índio. 2-1 Curitiba. Lela ganhou a jogada no meio de campo e foi levando. Índio, mais uma vez, aproveitou o cruzamento e fez. Placar final, Curitiba 3, São Paulo 1. A baixa nessa primeira rodada fica por conta do meio de campo Marco Aurélio, que deixa o campo contundido. Segundo jogo, o Coxa recebe o Cruzeiro no Couto Pereira. O Curitiba define esse jogo já no primeiro tempo, com 2 gols do Índio. Mas no segundo tempo, o Cruzeiro desconta com Tostão, craque do time mineiro, que anos depois iria brilhar com a camisa coxa branca também. Final de jogo, 2-1 para o Coxa. Terceiro jogo, o Coxa viaja a Salvador para enfrentar a boa equipe do Bahia no estádio da Fonte Nova. No primeiro tempo, saímos na frente do marcador, gol de Índio, novamente ele. O Bahia enfrentou o Curitiba em Salvador. Tobi penetrou pela direita, disputou com o Beck e caiu. O juiz José Roberto Reit deu pênalti. Índio, artilheiro do Paraná, bateu no canto esquerdo e fez. Curitiba 1-0. Mas no segundo tempo o Coxa recua demais. O Bahia pressiona e chega à virada. Quarto jogo, o Coxa nem volta para casa. Fica no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Nessa semana, Dida termina sua participação lá com a seleção sub-20, se apresenta ao Curitiba no Rio de Janeiro e já é escalado para o jogo. Deu tudo errado para o Curitiba nessa partida. O ataque do Vasco com Romário, Roberto Dinamite, Cláudio Adão infernizam a nossa defesa. O placar final foi 3-0 para o Vasco. Um dia depois, na reapresentação do elenco no Alto da Glória, o técnico Dino Sani anuncia que está deixando Curitiba, pois receberam uma proposta irrecusável para dirigir a seleção do Catar. O Curitiba começou ganhando a Taça de Ouro desse ano, foram 2 vitórias em casa. Agora, acumulou 2 derrotas e mais uma hoje, perde o técnico Dino Sani. Assim, Krieger assume o comando para a próxima partida. Quinto jogo, o Coxa enfrenta o Goiás no Couto. Mas só deu Goiás, Rafael trabalha muito e salva o Curitiba. Zero a 0 foi o placar final e o Coxa soma 1 ponto depois de 2 derrotas. No dia seguinte, o Curitiba apresenta o gaúcho Enio Andrade para ser seu novo técnico. Sexto jogo, o Coxa recebe o Flamengo no Couto Pereira. O Coxa volta a jogar bem, domina a partida, mas a arbitragem dá uma mão para o Flamengo. Aragonês salva um gol debaixo da meta usando o joelho, mas o juiz interpreta como toque de mão e marca pênalti para o Flamengo. 1-0 para os cariocas. O Coxa poderia ter a chance de empatar no fim desse jogo. Andrade, meio de campo do Flamengo, mete a mão na bola dentro da grande área. E o árbitro nada marca. Bom, o próprio Andrade, com uma cara de pau do tamanho do Maracanã, vai explicar esse lance pra gente. Roda aí. Andrade, a torcida reclamou muito o lance seu logo no final do jogo. Houve irregularidade ou não? Acho que um lance casual. Você pôs a mão na bola? Não foi diferente, a bola bateu na minha mão. Mas um lance que não tinha perigo de gol. É diferente, sabe?
Bom, assim o Curitiba contabiliza mais um revés. Agora, o Campeonato Brasileiro de 1985 ele tem uma pausa para o Carnaval. E Enio tem 10 dias para preparar o Curitiba para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Ah, seu Enio, o senhor vai precisar de mais tempo para arrumar as coisas, viu? 1-0 Internacional. Ele mesmo cobra e acaba definindo o placar de 4-0 do Internacional em cima do Curitiba. Quase todos os gols do Inter saem em cima do lateral Zé Carlos. No intervalo, Enio tira ele do time. E André, de contrato renovado, reassume a sua condição de titular. O André conversou com a gente essa semana. Ele gravou um vídeo e uma mensagem para a galera. Roda aí. Toda conquista, ela necessita de que seus atletas envolvidos façam tudo com muita dedicação. É preciso que cada atleta tenha uma confiança acima da média. E a gente aprendeu que para se conquistar algo é preciso acordar toda manhã de maneira dedicada e de maneira esforçada. Em todos os atletas, eu digo, desde as categorias de base, aqueles que jogaram antes do Campeonato Brasileiro de 85, que deixaram a história do Curitiba linda, aí veio a nossa conquista, deixando a história do Curitiba espetacular. Quer dizer, o Curitiba nos ajudou a ajudar o Curitiba a deixar o Curitiba maior do que ele já era. E é muito gostoso, cara. Vou até mostrar aqui. Você olhar para essa estrela, isso é motivo de orgulho, pô. Bom, nessa partida contra o Inter, o boliviano Aragonês se machuca com uma certa gravidade. Em seguida, ele deixa o Curitiba. Gardel também faz sua última partida pelo Coxa nesse dia. Em seguida, ele é emprestado para o Criciúma e não retorna mais ao Alto da Glória, encerrando assim o seu vitorioso ciclo pelo Coxa. 3 dias após a derrota lá em Porto Alegre, o Curitiba já entra em campo novamente. Vai à capital paulista enfrentar a Lusa, a Portuguesa, no Canindé. E outra derrota do Curitiba. O gol da Portuguesa é marcado pelo experiente zagueiro Luiz Pereira, que ao final da partida afirmou: "Gostei muito desse negrão que joga com a camisa 10 do Curitiba. Ele tem uma tremenda força física, sabe tudo de bola e não se acovarda durante o jogo." O ex-zagueiro da seleção brasileira estava se referindo ao nosso meia Tobi. Fim do fevereiro maldito, mês em que o Curitiba fez 6 jogos e somou apenas 1 ponto ganho. Agora a diretoria alviverde contrata o volante Almir para ser o nosso capitão. Ele havia jogado no Curitiba entre 1978 e 1980. Almir teve grande passagem no Curitiba nessa época e volta para arrumar o sistema defensivo do Coxa. Tá na hora da sorte mudar. 9º jogo, o Coxa enfrenta o Náutico no Couto Pereira. E após 529 minutos sem marcar gols, o ataque do Curitiba volta a balançar a rede do adversário. Em Curitiba, o time da casa recebeu o Náutico, uma bola esticada na área e o ponta Edson e o goleiro Edson Cimento dão uma trombada. E deu no que deu, né? O goleiro Cimento ficou no chão e o atacante fez. Curitiba 1-0. Falha da defesa do Náutico. Lela cruza para a área, a bola bate no zagueiro Alfredo Santos e vai direitinho pro pé do Índio. Ele não titubeia, não. 2-0 pro Curitiba, placar final. Décimo jogo, o Coxa vai a Santos enfrentar a equipe santista. O Curitiba não leva sorte nessa partida, cria grandes oportunidades, mas acaba tomando gol no fim do jogo e sofre mais uma derrota. Esse foi o último jogo do primeiro turno, e o Curitiba termina na 8ª colocação apenas. O Atlético Mineiro termina em primeiro lugar na nossa chave e já garante lugar para a segunda fase. Enquanto isso, nos outros grupos, o Flamengo garante vaga no grupo B, Bangu no grupo C e Sport no grupo D, todos esses já classificados para a segunda fase. No turno, as equipes voltam a se enfrentar, mantendo a mesma tabela, mas invertendo só os mandos de jogos. Para o Curitiba conseguir uma vaga na segunda fase, ele precisaria ser campeão da sua chave no retorno. E o primeiro jogo é contra o São Paulo, agora no Morumbi. E o Coxa começa o segundo turno vencendo. Vavá bate falta com força, o goleiro do São Paulo manda para escanteio.
Na cobrança do córner, Heraldo aproveita e faz o gol da vitória do Curitiba. Vai Vavá, 0-0, bate forte, Barbirotto numa grande defesa. Que grande defesa de Barbirotto. Aí o cruzamento muito fechado. Gol do Curitiba. Heraldo, quarto zagueiro. Após o gol, o time do São Paulo, que tinha Miller, Careca e companhia, vai para a pressão. Mas Rafael, melhor em campo, ajuda a garantir a vitória do Coxa. Na ensaiada para Nelsinho, olha o São Paulo, cruzamento, a defesa de Rafael, Careca de calcanhar, Vavá, o São Paulo, Oscar, o susto e Rafael foi pra bola. Que grande defesa de Rafael. O jogo termina 1-0 e o Curitiba soma os primeiros pontos no segundo turno. A baixa fica por conta do ponta esquerda Edson, que se machuca nessa partida. Aliás, ele vai ficar semanas afastado. Na semana seguinte, o goleiro Rafael é suspenso pelo STJD por 2 jogos, em virtude a xingamentos, aquele árbitro que nos prejudicou no jogo contra o Flamengo no primeiro turno. O jogo seguinte é contra o Cruzeiro, no Mineirão, e Jairo, sem contrato, não pode substituir Rafael. Aliás, a lista de desfalques para essa partida é grande. Vavá e Lela, terceiro amarelo. A exemplo de Edson, Marco Aurélio também estava contundido. Então, Enio Andrade escala o garoto Gerson para o gol, Caxias vai para a zaga e Gil e Paulinho vão para as pontas. Ainda no primeiro tempo desse jogo contra o Cruzeiro, Heraldo se machuca e Gomes, que havia acabado de retornar de um empréstimo lá do Sport, vai para o jogo. Aos 12 minutos, Tostão faz cruzamento e Carlinhos faz o gol do Cruzeiro, 1-0 para eles. No segundo tempo, Paulinho empata para o Curitiba, 1-1. Faltando 15 minutos para o jogo acabar, o Cruzeiro faz o seu segundo gol, 2-1 para o Cruzeiro. Calma que tem jogo ainda. Aos 36, Índio deixa tudo igual de novo, 2-2. E faltando 4 minutos para o jogo acabar, bom, deixa o Lombardi Júnior narrar, é melhor. 41 minutos passados, é tempo final de partida. 4 para jogar. A bola corre solta no gramado. Gerson levanta, vai tentar o ataque. Cortou a mão, gerador do Paulinho. Paulinho para ele. Olha o Paulinho colocado na sobra. De Paulinho sai do terceiro gol do time. Tocou para ele. Entrou pela bandeira, preparou, bateu pro gol. Gol! Grande vitória do Coxa, que agora tem 2 jogos seguidos no Couto Pereira. Terceiro jogo do retorno, o Coxa recebe o Bahia. O Curitiba recebeu o Bahia. Emo cruzou, Leandro tocou pro gol. Bahia na frente, sem querer saber. Aí veio o empate do Curitiba. Lela de puxeta, veja aí, 1-1. Mas o Bahia foi à luta. Emo foi derrubado na área. Pênalti. O jogador Celso bateu com tanta força, você vai ver, que a bola fura a rede. Final, Curitiba 1, Bahia 2. Apesar do revés, o Coxa se mantém na liderança do grupo. Quarto jogo, o Coxa recebe o Vasco no Couto Pereira. Jogo ruim, truncado, placar 0-0 no final mesmo. A imprensa destaca que após essa partida, integrantes de torcida organizada, na saída do jogo, cercam e hostilizam alguns jogadores do Curitiba. Quinto jogo, o Curitiba viaja a Goiânia para enfrentar o Goiás no Serra Dourada. Edson tenta voltar para esse jogo, mas ele se machuca logo no começo. Vicente entra no seu lugar e é o melhor jogador em campo. Lela levantou para a área. Gol! Gol do Curitiba! Vicente! Boa enfiada de bola agora para o Vicente. Vai na cobertura, Nelsinho. Vicente para a área. Bola sobrou para o Lela, vai fazer o gol, gol!
Gol do Curitiba! Lela, sete a camisa dele. Com a vitória em Goiás, o Curitiba permanece na ponta da tabela. Mas, para falar a verdade, o destaque nessa rodada não é a vitória do Curitiba, não. É a goleada que o Flamengo aplica no Maracanã em cima do Botafogo. Andrade, olha aí o sexto. Andrade, Luiz Carlos, lançou e o gol! É isso aí, 6-1. E o que a gente tem a ver com isso? É que o próximo jogo do Curitiba é contra o Flamengo no Maracanã. E a imprensa carioca não demonstra o mínimo respeito com o Curitiba. Será? 36 minutos passados até pro final de partida. É comigo, Verdão, Coxa Branca. Tem que ser agora Paulinho. Autorizado pelo árbitro, 0, batendo o placar, correu, cruzou na grande área. De primeira, marcou. Gol! Golaço de Marildo, mas o grande destaque do jogo novamente é Rafael, que fechou a meta e ajudou o Curitiba a conquistar a vitória. O Coxa permanece na liderança do Grupo A e agora tem 2 jogos seguidos no Couto Pereira novamente. Será que agora vai? Não foi dessa vez. O Coxa recebe o Inter e mesmo com o apoio de 30 mil torcedores nas arquibancadas do Couto Pereira, novamente jogo feio, truncado e placar de 0-0 no final. Mas o Coxa permanece em primeiro, agora com o Botafogo na cola. 8º jogo, o Coxa recebe a Portuguesa no Couto Pereira. O clube paulista não aspirava mais nada em termos de classificação, mas complica a nossa vida. Em Curitiba, o Curitiba jogou com a Portuguesa, que não se acanhou na casa do adversário. Jones fez Portuguesa 1-0. Gerson arrancou do próprio campo na entrada da área, tocou para Toninho fazer o gol e encerrar o placar. Portuguesa 2, Curitiba 0. Bom, nessa rodada o Botafogo também perde, assim o Curitiba permanece na liderança. Mas Fluminense e Guarani começam a se aproximar do Curitiba na classificação perigosamente. 9º jogo, sem Lela, que foi expulso contra a Portuguesa, o Curitiba viaja a Recife para jogar contra o Náutico, outro clube que apenas cumpria a tabela. Mesmo sendo derrotado lá em Recife, a sorte nos acompanha. Os demais resultados mantêm o Curitiba na liderança, já que Botafogo, Corinthians e Atlético Mineiro também perderam na rodada. Por outro lado, Fluminense e Guarani voltam a vencer e encostam de vez no Curitiba. Pela classificação que a gente mostrou ali, do Curitiba líder até o Botafogo, 4º lugar, são essas 4 equipes que brigam pelo título do retorno. Então vamos para a última rodada. Na sexta-feira, dia 12 de abril, antevéspera do jogo decisivo, os jornais noticiam que o supervisor Hélio Alves e o massagista Oswaldo Sarti, com suas vocações místicas, usam velas e defumadores para fazer uma limpeza espiritual no Couto Pereira. Utilizam dezenas de velas, cartuchos de pólvora, incensos, essa coisa toda. Quem viu diz que foi uma fumaceira danada dentro do gramado. Além disso, as 2 traves foram lavadas com água do mar, champanhe e cachaça. Tudo isso visando expulsar a urucubaca. Bom, na última rodada do retorno são esses os jogos que interessam. Além de Curitiba e Santos no Couto Pereira, no Maracanã, Fluminense e Bahia, Guarani e Inter no Brinco de Ouro em Campinas e Botafogo e Portuguesa também no Rio de Janeiro. A rodada decisiva começa com Botafogo e Portuguesa jogando sábado no Maracanã. O Botafogo tinha pouquíssima chance de classificar, mas fez sua parte, venceu a Lusa por 2-1. Assim, eles assumem a liderança provisória do grupo. Domingo de sol, 14 de abril de 1985. Uma vitória simples sobre o Santos garante o 1º lugar na chave ao Curitiba e a classificação para a próxima fase, sem depender do resultado dos seus concorrentes. Em caso de empate, o Coxa tem que torcer por tropeços de Guarani e Fluminense. O time do Santos, dirigido pelo lendário ex-goleiro Carlos Castilho, não tinha mais condições de se classificar.
vai a campo só para cumprir tabela mesmo. Aos 26 minutos de jogo, a zaga do Santos derruba Tobi a um passo da grande área. Na cobrança, Vavá manda o foguete, a bola desvia num jogador deles e morre lá no cantinho, 1-0 pro Coxa. Mas a nossa alegria não dura muito tempo. 3 minutos depois, o Santos empata o jogo, 1-1. Fim do primeiro tempo, placar de 1-1 entre Curitiba e Santos, 1-1 também em Campinas entre Guarani e Internacional e 0-0 no Maracanã entre Fluminense e Bahia. Essa combinação de resultado vai dando a vaga para o Curitiba para a segunda fase. No segundo tempo tudo ia transcorrendo dentro da normalidade. Os 3 jogos continuavam empatados, mas na metade da etapa complementar, o que já estava bom melhorou. Os alto-falantes do Alto da Glória informam que o Bahia abre um placar no Maracanã. Bahia 1, Fluminense 0. Chance é boa, hein? Aí o Marinho se mandou na direita. Deu vazio, saiu de lá Paulo Vitor. Marinho driblou. Caprichou e o gol! Gol do Bahia, Marinho! Porém, aos 30 minutos, o Fluminense empata o jogo. Tudo igual lá no Maracanã. 1-1. Aliás, a essa altura, 1-1 nos 3 jogos. 1-1 no Couto Pereira, 1-1 em Campinas, 1-1 no Maracanã. Isso continua dando a vaga para o Curitiba. Porém, aos 37 minutos, chega a notícia que ninguém queria ouvir. O Fluminense vira o jogo no Maracanã. 2-1 para eles. Assim, eles vão ultrapassando o Curitiba na classificação. Nesse momento, bateu o desespero. O Coxa acorda, resolve jogar e parte para cima do Santos. Mas a zaga santista vai neutralizando todas as jogadas de ataque do Curitiba. Até que na última volta do ponteiro, começa o último ataque do Curitiba. Curitiba foi com o Gilda, meteu enfiado na cara do gol, sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou o primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Empatado, 45 minutos, braços erguidos aos céus, ninguém se aguenta de contentamento, ninguém se aguenta de alegria, a emoção é muito forte, o Curitiba contra tudo e contra todo. Resultado final 2-1 e o Curitiba classifica para a segunda fase. E a classificação dos grupos fica assim. No grupo A, o Coxa classifica em primeiro, Corinthians e Guarani também passam pela somatória dos 2 turnos. No grupo B, o Bahia classifica em primeiro e Inter e Vasco também passam para a próxima fase pela somatória. No grupo C, Sport confirma boa campanha no primeiro turno, vence também o retorno e classifica junto com Ceará, CSA e o misto do Mato Grosso. No grupo D, o Bangu continua passando o trator em cima dos outros times, vence o retorno, classifica-se junto com o Brasil de Pelotas, o Joinville e a Ponte Preta. Encerrado o segundo turno, conhecido os classificados para a próxima fase, o Campeonato Brasileiro sofre uma paralisação que estava prevista. Aliás, uma interrupção prolongada de quase 3 meses. Tudo isso para que a seleção brasileira possa se preparar para os jogos eliminatórios visando a Copa do Mundo do ano de 1986 no México. Durante esse período de paralisação, o Curitiba faz alguns jogos. Inclusive disputa o torneio quadrangular Maurício Fruit, que tinha a participação também do Atlético Paranaense e do Fluminense. O Coxa vence o rival, vence o Fluminense e acaba ficando de posse desse torneio então. Além disso, o Coxa realiza uma série de partidas amistosas em Foz do Iguaçu, no Irati, no Paraguai. Tudo isso para manter o ritmo e aguardar a volta do campeonato. E o campeonato volta em julho. E assim ficam formados os grupos para a segunda fase do Brasileirão. Grupo E, Atlético Mineiro, Guarani, Ponte Preta e CSA. No grupo F, Bahia, o Brasil de Pelotas, o Ceará e o Flamengo. O Curitiba fica no grupo G, junto com o Corinthians, o Sport Recife e o Joinville. E no grupo H, o Inter, o Vasco, o Bangu e o Misto. O campeão de cada uma dessas 4 chaves passa para a segunda fase para jogar a semifinal. E o Curitiba estreia jogando em Recife contra a boa equipe do Sport e traz 1 ponto na bagagem. Sport e Curitiba entraram no gramado ali do Retiro ao mesmo tempo e até os cumprimentos ao torcedor que compareceu em bom número ao estádio foi no mesmo instante. O lateral Betão cobrou o escanteio e Milton Cruz subiu com categoria para marcar o gol do Sport. Aos 16 minutos o Curitiba foi ao ataque e conseguiu empatar o jogo. O lateral Dida bateu com perfeição na falta pela esquerda e o meia Marildo subiu muito para tocar de cabeça para o gol.
No outro jogo da nossa chave, uma surpresa. O Joinville vence o Corinthians, considerado o favorito do grupo. Assim, os catarinenses assumem a liderança nessa primeira rodada. Na segunda rodada, é o Curitiba que recebe no Couto Pereira o Corinthians de Casagrande, Dunga, Serginho Chulapa e companhia. O Coxa vai para cima do Timão e abre o marcador nos minutos iniciais. O Corinthians foi a Curitiba, pegaram o Curitiba pelo grupo G e levou a chinelada. Lela fez o gol da vitória do Curitiba. Curitiba 1, Corinthians 0. Após o gol, o Curitiba suporta bem a pressão exercida pelo Corinthians e confirma a vitória por 1-0. Tobi, numa briga lá com o Casagrande, ele é expulso no fim da partida e é desfalque para o próximo jogo do Coxa. No outro jogo da nossa chave, o Joinville bate o Sport Recife e permanece na liderança. E na terceira rodada, o Coxa recebe o Joinville, líder da chave. Jogando em casa, o Curitiba bate os catarinenses, 2-1. No outro jogo, Corinthians e Sport empatam em 0-0, assim o Curitiba assume a liderança do grupo. Só para vocês terem uma ideia, a essa altura, no grupo H, onde Vasco e Internacional são os favoritos, é o Bangu que dispara na liderança dessa chave. Bom, agora nós temos os jogos de volta e o Curitiba vai a São Paulo enfrentar o Corinthians no estádio do Morumbi. Jogo violento, Heraldo e Edson são expulsos e o Coxa leva um gol do lateral Vladimir já no final da partida. Levantamento, Vladimir de cabeça, olha o gol! É do Corinthians no Morumbi aos 38 minutos de partida no segundo. Final 1-0 para o Corinthians. Como no outro jogo o Joinville perdeu para o Sport, o Curitiba permanece na liderança. Penúltima rodada, o Curitiba vai a Santa Catarina defender a liderança diante do Joinville e vence por 1-0. Lela de novo. 0-0, 20 minutos e meio. O esticão para o Lela, pode fazer, atenção, vai marcar o Curitiba. Do Curitiba, Lela, de Lela para o Curitiba. No outro jogo, o Sport bate o Corinthians e fica a 1 ponto do Curitiba na classificação. E nessa rodada, uma surpresa lá no grupo F. O Brasil de Pelotas vence o Flamengo, assume a liderança da chave e fica a 1 passo da semifinal do Campeonato Brasileiro. Rodada final, Curitiba e Sport no Couto Pereira. Confronto direto valendo a vaga. O capitão Almir, contundido, é desfalque para Enio Andrade, que escala Marco Aurélio para o seu lugar. O Coxa joga nessa partida pelo empate. A vaga veio, mas veio com sofrimento. Tomou grande distância o Zé Guimarães, agora acho que vai direto. Partiu com muita força. Rafael caindo bem para pegar o canto direito, o goleiro do Curitiba. Bozó, Zé Guimarães, olha a chance. Ajeitou ali para o Milton Cruz em cima do Rafael, soltou, agora pegou. Outra boa bola do Tobi para o Edson. Cruzou, mas cruzou fechado na trave. E o Lela não aproveitou. Arildo tentou cortar, não conseguiu. Zé Guimarães tocou, boa bola para o Valdir, tinha condição sim, disse o árbitro. Zé Guimarães ajeitou para bater com força na trave. Com empate em 0-0 com o Sport, o Curitiba termina o grupo G em primeiro lugar e vai mais uma vez à semifinal do Campeonato Brasileiro. No grupo E, o Galo confirma o seu favoritismo, termina em primeiro e garante vaga na semifinal. No grupo F, o surpreendente Brasil de Pelotas vence também o Bahia na Fonte Nova e garante sua vaga. E no grupo H, o Bangu vence o Inter no Beira-Rio, também vai à semifinal. Assim ficam os cruzamentos para a fase semifinal. Atlético Mineiro e Bangu, por terem as melhores campanhas a partir da segunda fase, como previa o regulamento, eles têm a vantagem de fazer o segundo jogo em casa e eles jogam por 2 empates.
O técnico do Atlético Mineiro, o senhor Vicente Lage, conhecido no futebol como 109, mostra a sua preocupação em enfrentar o Coritiba. E o que, segundo ele, seria a principal arma ofensiva do Coxa. Agora é pensar no próximo jogo, o Coritiba, um adversário que eu conheço muito bem. É quase a mesma equipe que eu enfrentei ano passado dirigindo o Uberlândia. Tem um ataque perigoso, onde desponta o ponteiro direito Lela. Bom, para a primeira partida, parte das preocupações do treinador do Galo não vão poder ir a campo. Lela, Marildo e Rafael receberam o terceiro amarelo no jogo contra o Sport e são desfalques para enfrentar o Atlético Mineiro no primeiro jogo da semifinal. Por outro lado, Almir, recuperado, tem volta garantida para o time titular. Assim, Enio Andrade mantém Marco Aurélio no time, agora no lugar do Marildo. O ponta-direita Gil é escolhido para a vaga de Lela. E Jairo, que não havia feito nenhuma partida oficial durante o ano, vai para o gol no lugar do Rafael. Quando a bola rolou, logo aos 9 minutos, Jairo mostrou que estava em plena forma. A sobra do Almir, errou, vai o Reinaldo, vai na velocidade, entrando o Everton, chegando também Sérgio Araújo. Ainda Reinaldo tocou pro Sérgio Araújo, foi pro fundo, entrou batendo, Jairo soltou. Vai lá, Jairo, pega outra vez e o Reinaldo fica sentindo. O Reinaldo foi pro chão, tá caindo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Jairo foi bater um tiro de meta, os refletores da Rua Mauá se apagam e o jogo fica paralisado por 20 minutos. Solucionado o problema, a partida é reiniciada e o Coritiba volta melhor. Bateu pelo chão. Olha o Tobi na sobra, bateu o Tobi, João Leite foi lá, a bola passou devagarzinho, mas passou com muito perigo e é corner. Bom, o primeiro tempo termina 0-0. Na segunda etapa, Enio Andrade manda o Coritiba para cima do Galo. Em uma bela jogada do Tobi, Edson avança pela ponta esquerda e quase marca o gol do Coritiba. Cortou Heraldo pro Tobi. Para o lançamento, bola boa pro Edson, atenção, João Leite tentou sair, ele bateu na moldura, chegou o Igor e mandou para fora. E aos 13 minutos do segundo tempo, o Alto da Glória explode. Penal corner. Olha a sobra e aí gol! A cobrança do corner. A bola atravessou a... Placar final, 1-0 para o Coritiba. E acabou! Enio, Curitiba está saindo melhor que a encomenda para você? Eu sou um profissional exigente. E se eu sou exigente, já para o bem do jogador. Então, comigo não tem aquela de jogou ontem, não treina hoje. Vai trabalhar porque é do trabalho que o Curitiba está conseguindo esses frutos. O jogador assimilou, entendeu que era bem para eles, era bom para eles, e a razão de tudo isso... No jogo de volta, lá em Belo Horizonte, o time do Coxa tem a vantagem agora de jogar pelo empate. Lá na outra semifinal, jogando em Porto Alegre, o Brasil de Pelotas perde para o Bangu, 1-0 para os cariocas. Como vocês ouviram ali na entrevista do treinador Enio Andrade, dia seguinte, após a vitória contra o Atlético Mineiro, nada de folga. Na sexta-feira, dia 26 de julho, às 17h30, a delegação viaja rumo a Belo Horizonte. Domingo, 28 de julho, o Coritiba entra em campo com o Mineirão lotado. E, como era de se esperar, o time do Atlético Mineiro vai para cima e exerce uma pressão muito forte nos primeiros minutos. Aos 33 minutos do primeiro tempo, acontece o lance mais comentado dessa semifinal. Mas a bola não entrou, não. O segundo tempo não foi diferente. O Galo atacou e o Coxa se defendeu. E mais uma vez o Rafael teve bastante trabalho. Fez o levantamento, buscou o Reinaldo. Subiu com ele, Heraldo. Na sobra, Elzo, pode bater. Vem a defesa. Na sobra, Reinaldo, saiu o goleiro. Defendeu. Nos minutos finais, o Atlético vai com tudo pra cima. Mas o Coxa suporta a pressão. Tentou descarregar, apita o árbitro! Apita o árbitro! Braços erguidos ao céu! Curitiba chega na final do Campeonato Nacional! O Verdão Coxa Branca chegou! E o jogo termina 0-0. E na outra semifinal, o Bangu confirma sua boa fase e passa por cima do Brasil de Pelotas no Maracanã. Bom,
Coritiba classificado para disputar a final do Campeonato Brasileiro. Enio Andrade decide que é melhor a delegação permanecer em Belo Horizonte. No dia seguinte, a segunda-feira, dia 29 de julho, o Coritiba treina na Toca da Raposa, local de concentração do Cruzeiro. Já o Bangu, não só os seus torcedores, como o treinador, só pensam em comemorar adiantado. Mais uma vez, o técnico Enio Andrade não tem desfalques para a partida seguinte. Tem todos os titulares à sua disposição. Na terça-feira, dia 30 de julho, às 17h30, a delegação do Coritiba deixa Belo Horizonte rumo ao Rio de Janeiro. Chegando na cidade carioca, a delegação alviverde se hospeda no Hotel Plaza, em Copacabana. Bom, o regulamento da competição ele previa jogo único para a decisão do campeonato, com o time de melhor campanha sendo o mandante dessa partida. Por isso que o jogo foi para o Maracanã. Isso não foi uma situação inédita, não. Os campeonatos brasileiros de 75, 76, 77 também foram decididos em partida única. Quarta-feira, dia 31 de julho de 1985, dia da grande decisão. O Coritiba chega com antecedência ao estádio e se depara com o Maracanã lotado. Às 21h35, o árbitro Romualdo Arpe Filho dá início ao jogo. A primeira grande chance do jogo é do Bangu, logo aos 3 minutos. Lançamento longo para frente na direção de Marinho, ele corre com o Dideraldo, sai na cobertura. Deu duro Marinho, tocou para João Cláudio, bateu para trás, olha a chance do gol. Rafael sai para fazer a primeira grande defesa do jogo. Aos 7 minutos, o Coxa dá o troco. Tobi é derrubado a um passo da risca da grande área. Mas na cobrança, Edson chuta por cima. Tobi. Vem puxando o Coritiba e vem puxando na boa. Vem abrindo espaço, pode até bater pro gol. Foi pro chão, pediu a falta. Romualdo marcou. Logo à frente da bola. Partiu Edson, bateu forte, jogou pra... Aos 26 minutos, outra grande jogada individual de Tobi, que novamente é derrubado pela defesa do Bangu. Tobi partiu pelo meio, a bola é dele. Edson bem aberto na ponta. Puxaram a perna do Tobi, é falta. O centroavante índio, que não marca um gol há 16 partidas, é quem se apresenta para a cobrança. E a galera do Coritiba pinta no jogo. Gritos de coxa, coxa. Aí a bola batida forte. Gol! Do Coritiba! Na cobrança forte lá pela esquerda, meteu a perna do Dida. A bola chegou a tocar na barreira. O Índio bateu muito forte. Infelizmente, 10 minutos depois, o Bangu chegou ao gol de empate. Bangu insiste. Cruzamento de novo. A bola batida, desviada. Gol! E o primeiro tempo termina em 1-1. No segundo tempo, o bom time do Bangu exerce uma pressão terrível sobre o Coritiba. E Rafael mostra por que era considerado na época o melhor goleiro do Brasil. Oliveira manda pra frente, o Bangu vai com tudo. Marinho sobe, toca de cabeça, olha a chance. Rafael! No toque esperto do Marinho, quando o Mário mergulhou, Rafael tirou. Faltando 8 minutos para encerrar os 90 minutos regulamentares, o bandeirinha, senhor Oswaldo Campos, deixa de assinalar um impedimento clamoroso no ataque do Bangu. Mas o árbitro corrige a falha do Bandeira e marca o impedimento. Tá impedido, o Marinho, Bandeira não deu não, mas o Romualdo deu ou não? Lá vai Marinho, vai bater pro gol, limpou, não tá valendo nada. Não tá valendo nada. O Romualdo marcou, o Bandeira está correndo pro meio de campo, o impedimento tá marcado. Tá marcado o impedimento. Eu tenho a impressão
com quase a certeza de que o Romualdo acertou. Quem errou foi o Bandeira. Deus que me livre. O tempo regulamentar termina empatado, 1-1. Assim, como prevê o regulamento, 30 minutos de prorrogação. E na prorrogação, mais pressão do Bangu. Rafael é muito exigido. Márcio passou, pedindo toque, chegou bonito na linha de fundo. Vem o cruzamento, corte feito, insiste, a bola girada, Rafael faz outra defesa milagrosa. Novo cruzamento, mete a cabeça na bola, Lulinha joga fora. Vem o Bangu pela direita, Mário transando, tenta a finta, pra linha de fundo, faz cruzamento, Rafael outra vez, para tudo no Rafael. Trabalha, puxa bem, invade no lance individual, tocou para Marinho, tem a chance, bate forte, Rafael mais uma. Fim da prorrogação. Ninguém mexeu no marcador. E o Campeonato Brasileiro de 1985 vai ser decidido nas cobranças de pênalti. Já é madrugada do dia 1º de agosto, quando os atletas de Curitiba e Bangu partem para a marca da Cal. Na primeira série de cobranças, ninguém desperdiça. 5-5. Gilson pronto, vai autorizar Romualdo. Partiu Gilson, pé esquerdo, bateu. Gol! Gilmar no gol. Aí partir. Foi o autor do gol do Curitiba. Pé direito, bateu. Gol do Curitiba. Partiu, bateu, caprichado. Divisão do Marco Aurélio. Partiu, bateu, Gilmar foi nela, é gol. Autorizar Romualdo, ele não tomou muita distância. Partiu na perna esquerda, bateu, gol! Gol! Partiu Edson, bateu, gol! Vai autorizar Romualdo, vai partir na perna esquerda Mário. Partiu Mário, bateu no meio do gol, é gol! Perna direita, partiu Lela, Gilmar foi nela, não pegou, é gol! Vibra o torcedor em Curitiba. Partiu Marinho, pé direito, bateu, é gol! Entrou só para bater o pênalti. E vai bater o último pênalti do Curitiba nesta série. Ele contra o Gilmar. Vai o Vavá. Partiu no meio do gol. Mas na cobrança seguinte, o bom ponteiro esquerdo paraibano, Miraldo Câmara de Souza. O Ado é quem cobra pro Bangu. Que campeonato, hein? Ado na cobrança. Partiu, bateu, pra fora! Explode o torcedor em Curitiba. Ado jogou pra fora o pênalti, a sexta cobrança do Bangu. Olha só. Gomes. Ela passou perto, o Rafael foi para um lado, ela foi para o outro, mas foi para fora. Eu peço desculpa de público ao povo do Rio de Janeiro, que eu tava com confiança. Isso tudo caiu em nada porque eu chutei para fora. E é o zagueiro Gomes quem se encarrega de fazer a cobrança decisiva para o Curitiba. Só uma curiosidade, 2 anos antes, na decisão do Campeonato Pernambucano de 1983 entre Santa Cruz e Náutico, também foi o Gomes que teve a responsabilidade de bater o pênalti decisivo. Veja como é que são as coisas. Vai pra bola, Gomes, atenção, bateu, é gol! 39 minutos da madrugada de 1º de agosto de 1985. Gomes chuta forte, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Gilmar. Gomes pode definir o Campeonato Brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes, bateu. Gol! É do Curitiba! E o Curitiba é o campeão brasileiro de 1985. Pode explodir a galera no Paraná. O Curitiba veio ao Maracanã. Lutou com muita moral, lutou como um bravo. Nos pênaltis arrancou o título brasileiro, o título inédito para o futebol do Paraná. Depois foi só comemorar. Nesse momento explode a festa também aqui em Curitiba. Curitiba, meu esquadrão, sempre presente no meu coração. Vencer é o seu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve Curitiba, eterno campeão. Curitiba. No gramado do Maracanã, o capitão Almir recebe a taça e os nossos bravos guerreiros partem para a merecida volta olímpica.
Volta olímpica do Maracanã, o templo dos deuses do futebol do Brasil. Este gigante de cimento armado agora saúda o novo dono do futebol brasileiro. Ali com as cores verde e branco, com a taça erguida para quem quiser ver. Uma conquista inconteste, uma conquista de aplicação tática, uma conquista de um grande técnico de futebol, uma conquista de um preparo físico realmente sensacional. No dia 1º de agosto, por volta das 17 horas, os heróis do Maracanã desembarcam no aeroporto Afonso Pena e são recebidos por milhares de torcedores do Curitiba. Veja a festa do campeão brasileiro na chegada a Curitiba. A delegação do Curitiba desembarcou no aeroporto Afonso Pena no final da tarde. Segurando o troféu, o presidente Evangelino Neves foi muito aplaudido pelos torcedores. Do aeroporto, onde milhares de torcedores esperavam os campeões, os jogadores foram para o centro da cidade em carros de bombeiros e a festa começou. Do aeroporto até o centro de Curitiba foram 18 quilômetros de alegria e festa. A torcida acompanhou como pôde, de motocicletas, a pé ou em ônibus lotados. E todos foram para o estádio Couto Pereira, no Alto da Glória, tomar o chopp da vitória. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi mais uma homenagem aos valorosos atletas curitibanos que há 35 anos ganhavam o Campeonato Brasileiro. E nós vamos ficando por aqui. Você que gostou do vídeo, por favor, deixa seu like. Quem não é inscrito no canal, tá fazendo o quê? Inscreva-se! E quem quiser deixar os seus comentários, as suas lembranças do ano de 1985, vocês já sabem. É só usar a barra de comentários aqui. É isso aí então, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Coritiba, meu esquadrão, sempre presente no meu coração. Vencer é o seu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve Curitiba, eterno campeão.